Então, muito boa noite a todos. Egrégora Gratitude, dia 6 de novembro. Estamos recebendo agora Nivaldo Odo, que vai conduzir a vibração de amor e de cura essa noite. Nivaldo, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Nivaldo Odo, muitos me conhecem como Nicão, pelo apelido. Sou fundador do Instituto Mais Atitude, juntamente com meu primo Paulo Taba e com o apoio das respectivas esposas, a Beth Taba e Kimio. Fundamos o Instituto já há 23 anos. O nosso propósito, a fraternidade nos inspira a agir para servir, contribuindo para um mundo mais humano. Ó, eu recebi o convite desse nosso grande maestro da egrégora, presidente Renato Ferreira, que com muita energia, muita sabedoria, conduz semanalmente a nossa egrégora, ininterruptamente, né? Durante o ano todo, não paramos um dia, não deixamos de fazê-la um dia. Ele me convidou para fazer essa vibração de amor e cura. Eu confesso não ter o mesmo dom e sabedoria de tantas pessoas que brilhantemente já conduziram outras vibrações, mas tenho certeza que o futuro será conquistado, pois estamos num grupo que sempre emana boas energias. Bom, pedi para que vocês fiquem numa posição bem confortável e juntos nos conectarmos e criarmos esse campo de boas energias. A nossa egrégora gratitude. Infelizmente, o cantor Agnaldo Raiol nos deixou essa semana. Eu estava à procura de uma música para colocar no início dessa minha vibração e dentro de um dos grupos fui presenteado com essa música. Que ele faça uma boa passagem para o plano espiritual. Aproveitando a música, eu quero conduzir essa vibração de amor e cura, invocando a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, que é um símbolo de fé e devoção que inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante a próxima música, leve seus pensamentos à Nossa Senhora Aparecida e a cura desses entes queridos e das pessoas que estão na lista. Renato, paz, interceda por nós e pela paz do mundo, para que cessem as guerras, os conflitos no Oriente Médio, as injustiças e a violência. Nossa Senhora Aparecida, possa interceder por todas essas famílias e acalentar os nossos corações. Que Nossa Senhora Aparecida esteja presente em cada cômodo das nossas casas, abençoando cada cantinho do nosso lar. Nossa Senhora Aparecida, Consoladora dos aflitos, venha ao nosso encontro nos momentos de tristeza e desânimo e renove a esperança e a nossa alegria. Nossa Senhora Aparecida, ampare os doentes, restaurando-lhes a saúde física, mental e espiritual. E de joelhos aos vossos pés, estendei-as a nós vossas mãos, energia da cura. Nossa Senhora Aparecida nos proteja e nos abençoe sempre. Amém.
Bela sustentação, Nivaldo. Bela. Eu vou pedir para o seu primo, Paulo Taba, fazer a gentileza, Paulo, de agradecer ao Nivaldo por essa maravilhosa vibração, em nome do Instituto, por favor. Bom, boa noite a todos, aquele que eu ainda não pude cumprimentar, né? O Nico é muito feliz porque o Agnaldo Raiol partiu essa semana e essa música aí toca o coração de qualquer ser humano. E falar sobre a Roberto Carlos, a música, ele uma pessoa iluminada. Ele faz música de qualquer gênero da pessoa. Essas músicas de Jesus Cristo, de Nossa Senhora Aparecida e outros músicas que ele criou, faz um ótimo compositor, toca o coração de qualquer ser humano. Ainda mais da gente, né, que é voltada para fazer uma vibração de amor e cura, isso aí toca mesmo o coração de qualquer um. Na realidade, Nico, você foi muito feliz nas escolhas das músicas. E só tenho que parabenizar. E você, a Miriam e a Andrea foram criadores da nossa vibração do amor e cura, que já, como o Renato mencionou, já está fazendo 4 anos. Independente do dia que cai, esse ano vai cair no Natal e no Ano Novo. Eu acredito que todas as pessoas que ainda não participaram, que têm a oportunidade de reconhecer o trabalho que o nosso grande amigo, mestre Renato, ele encaminha com todo o amor que ele coloca nas coisas que ele, em nome do Mais Atitude, é uma boa hora para a gente começar o ano, finalizar o Natal e começar o ano novo, né? Com boas energias. Então, a todos aqueles que participam da nossa vibração, o nosso não, o meu, né? Muito obrigado e parabéns a todos aí que assistiram e para você principalmente, Nicão. Um abraço. Obrigado, Paulo. Partindo essas palavras de você, sempre me deixa emocionado. E, com certeza, se tivéssemos que começar umas atitudes novamente, faríamos tudo da mesma forma. Obrigado por estar sempre ao meu lado, é sempre me apoiando. Esse amigo, muito mais que amigo, irmão. E quanto à origem da egrégora, não posso deixar sempre de agradecer à escola, a nossa querida escola, onde temos aqui vários instrutores, professores de formação, formados. Foi lá que eu aprendi a servir, foi lá que aprendi a fazer essas vibrações. E é lá, semanalmente, a gente participa, aprende, e dentro do nosso grupo, tornar uma pessoa melhor. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Gratidão, presidente. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos. Gratidão, Nivaldo, pelo carinho, pela dedicação. Paulo, obrigado aí pela participação também. E é com muita honra que recebemos o nosso convidado da noite para o bate-papo, Alexandre Heider. Ale, muitíssimo obrigado pelo carinho de estar conosco. A palavra é toda tua. Não deixe de se apresentar, por favor, porque algumas pessoas que estão na sala não te conhecem, né? E o Ale vai falar conosco hoje sobre a arte e a contemplação como instrumentos de cura. Então, tenho certeza. E para quem está aqui pela primeira vez, é importante saber que vocês podem participar do bate-papo, tá?
O Ale vai trazer o tema, ele vai começar a falar, e todo aquele que quiser participar com uma pergunta, com um depoimento, com um testemunho, é só levantar a mãozinha ali no React e eu vou ordenando isso e passando para ele conversar com vocês, tá? Ale, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. É, é um prazer. Eu costumo dizer que na minha vida, um dos prazeres que eu tenho é fazer arte, que é o meu ofício. E falar sobre a arte também é importante. Eu, logicamente, não escolhi um instrumento da fala e da escrita para contar minhas histórias. Eu conto minhas histórias através das tintas e dos pincéis. Eu sou pintor profissional e pinto desde os 14 anos. Aos 17, eu passei a receber informações de um profissional, o meu querido professor, já falecido, Luiz Pinto. Estudei comunicação na FAAP, de 90 a 94. E desde então eu sigo essa vida de chamar a atenção das pessoas para o belo, o, o belo que está em nossa volta, nos acompanhando, a beleza que está à espreita da gente, só esperando a nossa atenção. E eu me sinto muito afortunado, não só pela escolha de vida que eu tive, e muitos dizem que tem que ser corajosa no nosso país, viver da arte, mas afortunado também por ter tido o apoio dos meus pais, da minha família de uma maneira geral, nessa escolha de vida, desde o início. Eu sou neto de um pintor, também meu avô viveu da pintura, mas eu não conheci ele. Ele faleceu 10 anos antes do meu nascimento, mas sempre tive uma conexão muito forte, vibracional, espiritual, com a figura dele, que meu pai me contava histórias sobre meu avô e como ele pensava sobre a arte. Então, desde criança eu tenho essa proximidade com o mundo visual, mundo da contemplação, que é o nosso assunto de hoje. E E hoje, com 51 anos, eu posso dizer que a experiência nos traz algumas fichas que caem. A nossa geração ainda pode falar em fichas, né? Que caem. Eu acho que a nova geração não entende muito isso. Tem muita ficha para cair ainda, eles não sabem como vai acontecer isso, mas vai. E então é isso. Eu estou muito contente de poder passar um pouquinho dessa vivência minha. É, são horas, dias, meses e anos e décadas na frente de um cavalete de pintura. É, e a minha busca é sempre essa justamente, né? De trazer um pouco da beleza do dia a dia para os olhos dos observadores. E a arte tem esse poder. E estou no meio desse processo, né? Não sei para onde é, essa, essa necessidade de contemplação vai me levar. Tem uma frase interessante, acho que é do Proust, do escritor, e ele diz que a verdadeira aventura não é procurar novas paisagens, é adquirir novos olhares. Então eu procuro trazer isso para a minha vida, adquirir novos olhares a cada dia e, e trazer também o que eu conquistei durante esses anos, tentar sempre buscar o novo sem
sem perder a conexão com o legado da família, o meu legado visual. Então, é isso. Acima de tudo, sou um pintor. É, o tema principal do meu trabalho são as paisagens, mas eu acredito que o, a gente não pode escolher tema. Nós temos que reproduzir ou interpretar aquilo que nos aparece. De vez em quando, essa motivação muda. E quero aproveitar também para explicar um pouquinho da frase de apresentação, é, da chamada. Eu disse que todos os dias eu saio para pintar. E às vezes eu levo tintas e pincéis. Essa frase é de um filme. O título em inglês é Local Color. O título em português é O Mestre da Vida. Eu gosto mais do título em inglês, porque para os artistas, local color tem um significado muito importante. Traduzindo, é cor local, é a cor inerente de cada elemento. E, e a vida do artista é tentar interpretar essa cor de acordo com o que está em volta dela. A luz e a sombra, como é que elas participam da transformação dessa cor. E eu encaro isso como uma metáfora de vida, né? Cada um de nós pode ser considerado uma cor local. E essa cor local, ela é apenas um ponto de partida e ela é moldada a partir das nossas vivências. Então, as nossas vivências, elas fazem o mesmo papel da luz e da sombra e dos reflexos que para os olhos do artista, uma questão mais técnica, fazem com que a cor se modifique, dependendo do tipo de luz, se é uma fonte de luz quente, uma fonte de luz fria. Por isso que eu gosto muito dessa frase. E quem puder também assistir o filme, é muito bonito. Ele trata da história de um professor e de seu discípulo que deseja se tornar um pintor. Eu acho que como apresentação tá bom, né, Renato? Perdão, estava com o microfone fechado, né? Não, tá ótimo. Só a sua simpatia e clareza para fazer essa abertura já valeu metade do bate-papo já. Muito bom. Bem-vindo, pintor. Obrigado. Ah, bom, a gente vai então agora entrar no contexto do bate-papo de hoje, que para mim é muito rico, que é a questão da contemplação e, e também como é que isso desemboca numa vida da busca da beleza. Então, essa coisa de sair para pintar todo dia, o que que significa, na verdade? É a gente aguçar os nossos sentidos e procurar valorizar as pequenas e belas coisas da vida. Vou até citar um outro filme que eu assisti há pouco tempo, que se chama Dias Perfeitos, que é um filme do Wim Wenders, e é uma obra-prima, se a gente pode dizer que é um filme de arte, né? O cinema é a sétima arte, é, que trata dessa busca da beleza mais simples, a beleza de você despertar. E isso é uma coisa que eu aprendi também, vendo a palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Eu não sei se vocês já ouviram falar nela. Ela faz parte de um instituto que eu conheci, que fica em Brasília, que se chama Nova Acrópole. É um instituto de filosofia e também de ensinamentos relacionados com a filosofia. E
E eu tive lá, eu tive a oportunidade de fazer uma exposição individual na Nova Acrópole e conheci a professora pessoalmente. Ela tem muitas palestras no YouTube e vale a pena ver. Uma delas é, é uma palestra feita a partir de um livro do Roger Scruton, que se chama Por que que a Beleza Importa? E é uma palestra é, muito bem narrada e apresentada. E, e, e ela apresenta muito bem esses conceitos, né? Do que é a beleza, se a beleza ela é relativa ou se ela é absoluta, ah, se a beleza está nos olhos de quem vê ou de quem a procura. Eu gosto de pensar na beleza como um elemento que está à nossa espreita. Ela não aparece para todos, ela não aparece em todos os momentos, mas ela espera que nós a percebamos através da educação do nosso olhar. Como você educa o olhar? É como você educar o ouvido. No primeiro momento, você pode ouvir uma, é, uma ópera e sentir aquilo um pouco estranho. Mas depois que você começa a se acostumar com aquilo, você começa a perceber nuances que a, o teu repertório antes não deixava você perceber. E eu acredito que a contemplação ela é parecida com a percepção sonora, a percepção visual, a contemplação. A gente precisa nos educar para enxergar essas cenas tão corriqueiras e que tem uma simplicidade que eu diria quase divina. E como fazer isso? Como fazer isso nos dias de hoje? Eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração, essa geração de transição de mídias. É, eu, eu me pego de vez em quando ouvindo uma mensagem no WhatsApp e colocando vezes dois para ouvir mais rápido. Então, eu acho que isso aí é é um sinal de que o ser humano está doente, né? Nós precisamos pensar nisso. A, a humanidade ela está sofrendo e a arte ela é talvez um dos instrumentos de cura, a manifestação artística. Eu eu pude perceber isso durante a pandemia. Durante a pandemia, nós ficamos reclusos e eu percebi que as lives dos artistas, elas, elas chegaram a salvar vidas. Elas salvaram vidas, porque elas ajudaram a combater a depressão, a distância das pessoas com seus entes queridos. E, e um dia eu estava conversando com um colega meu, artista plástico também, e hoje a gente tem a vida na frente do cavalete e a gente tem a vida na frente desse aparelhinho celular, né? E eu sempre fui muito resistente quanto a mostrar, a me expor demais nas mídias sociais, apesar de saber que isso é importante para a divulgação do nosso trabalho. Eu, como artista, tenho plena consciência disso. E conversando com ele, é, ele me dizia: você tem que postar mais o seu trabalho artístico, você tem a obrigação de postar. E eu dizia que eu tinha receio, eu nunca quis incomodar. Eu sou do tipo de pessoa que nunca vai ter uma moto barulhenta. Eu, se eu puder passar desapercebido em alguns momentos, eu prefiro. E eu prefiro que a minha arte fale por mim. Mas
ele estava tentando me convencer a colocar mais da minha arte no tal do Instagram, Facebook e etc. E eu falei dessa resistência que eu tinha de mostrar em excesso o meu trabalho. E ele disse assim: você, você tem a obrigação de postar, porque você nos faz ver o belo. E todo artista que chama a atenção das pessoas para o belo, ele tem a obrigação de mostrar o seu trabalho. Então, isso fica e ficou na minha cabeça, e hoje em dia eu tenho um pouco menos de resistência para mostrar o que eu faço, e eu sei que as postagens dos artistas, elas são quase que um serviço social, é um serviço de afago à alma, né? E então, por um lado, a gente pensa que as principais obras de arte da história da humanidade, quase 400 anos de acumulação de pinturas, esculturas, eh, elas, elas tiveram uma maneira narrativa até o início do século XX, que era um momento onde você não tinha energia elétrica, você não tinha o motor, a combustão, e você não tinha a internet ainda. Com o começo do século XX, e principalmente nos últimos anos, agora com a internet, eu acredito que o papel do artista, ao cutucar as pessoas comuns e chamar atenção para as belezas corriqueiras, ele ficou um pouco ingrato. A gente tem uma concorrência muito grande dos meios de comunicação, eu vejo pelos meus filhos, até por mim mesmo, né? Quando eu percebo, estou uma hora numa mídia social, sendo que eu poderia estar pintando, né? Eu fico brincando. Então, essa coisa da beleza é um fio condutor para o meu trabalho, a busca da beleza e chamar atenção para as coisas simples. Não, é, não quer dizer que eu tenha obrigatoriamente que pintar coisas bonitas. Essa é uma outra grande diferença, né? Que a gente às vezes confunde o bonito e o belo. O que que é bonito e o que é o belo? É, eu costumo usar uma comparação quando eu pinto um ipê amarelo. O ipê amarelo, ele é bonito por natureza, quando ele está no auge da floração. E aí um colega meu falou assim: você gosta de pintar coisas bonitas, né, Alexandre? E eu fiquei pensando se aquilo lá era um elogio ou ele estava querendo me passar uma mensagem. E eu sempre penso sobre isso, né? Que o que que é mais belo? Um ipê no auge da floração ou aquela primeira flor de ipê que nasce de uma árvore seca numa situação contraditória, muitas vezes? Ou a última flor do ipê que fica, que sobra dessa árvore. Então, a beleza, ela está em situações que a gente não está preparado para enxergar. E os olhos do artista, eles fazem isso para a gente. Ele cutuca nossas costas e fala: olha, tá vendo aquilo ali, ó, que você vê todo dia? Olha a beleza daquilo. Não, mas eu não estou enxergando. Ah, você não está enxergando? Então deixa eu te mostrar. Aí o artista vai lá e produz a sua arte através de um espírito de contemplação mais aguçado, mais treinado, mais refinado. E quase que certamente essa pessoa vai se dar conta da beleza daquela coisa. Então aí está é, a primeira motivação do artista, né? E tem um exemplo, pode falar, Renato. Eu estava com o microfone fechado, você não ia me ouvir mesmo, né? Vou aproveitar que você deu essa respirada, que o Carlos Serpelloni havia levantado a mão, eu vou passar para ele. Só que antes de eu passar para ele, eu quero te contar
que algumas semanas atrás, um professor da Nova Acrópole participou aqui do nosso bate-papo. Ele dirige, inclusive, a Nova Acrópole aqui de Guarulhos, onde eu e a Inês já tivemos oportunidade de estudar lá. E a Lúcia Helena é uma querida, já fizemos retiro com ela, tem muitos alunos aqui na sala Hum. que acompanham ela, realmente a indicação é formidável. Eu vou passar para o Carlos falar com você, depois a Inês levantou a mão também, e aí você volta aí no belo do IP Amarelo. Tá Carlos, por bom. favor. O Carlos é artista como você, só que ele é artista das letras. Por favor, Carlão. Obrigado, Renato. Boa noite para todos. Uma excelente vibração do meu amigo querido Nivaldo. Estou devendo um abraço para ele. Alexandre, você é uma pessoa iluminada, realmente, as suas colocações são ótimas, né? É, Na verdade, eu quero pedir uma ajuda para você. Eu quero pedir ajuda, não, é um socorro que eu quero pedir. Porque eu tenho observado que a arte, você está falando, como você pinta, você está falando muito da arte e da pintura. E Hum. eu, como simples mortal, né, eu sou uma pessoa que eu vejo a arte de todas as formas. Ontem eu fui assistir no Teatro Bradesco a Flauta Mágica de Mozart. Incrível, né? Uma lição de vida a Flauta Mágica. E realmente tem gente que falou, nossa, essas pessoas cantando desse jeito é estranho. Tá, é de cada Hum. um. Minha Uhum. pergunta é, a arte hoje, contemporânea, moderna, uma casca de banana jogada no chão, a pessoa olha e fala, nossa, como arte. Frango pendurado pelo pescoço, chama de arte. Nós Hum. estamos perdendo a noção do que é belo? Nós estamos querendo liberdade extrapolada, tá saindo do limite? Porém, eu sei também que isso não é só hoje, né? Se você for estudar a história, 1850 era assim, 2000 anos antes de Cristo era assim, não na arte, mas tudo sempre teve a modernidade ali, tudo que é novo nos assusta. Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Até porque não dá para ter uma verdade absoluta sobre nada nesse mundo, né? Mas qual é a sua opinião sobre uma casca de banana no chão, cercada com um monte de arame farpado e todo mundo olhando e falando: Oh, onde está o belo? Será que eu sou tão insensível assim? É uma ótima colocação e eu não sei se eu tenho a resposta para isso. É, eu tenho um colega muito querido, é um artista também, um dos maiores artistas que eu conheço, que é o Gonzalo Cárcamo. Ele é um aquarelista, mas ele também é um ótimo violonista. E, e nós tivemos muitas conversas sobre a questão do conceito da arte, né? O que é arte, o que pode ser considerado arte nos dias de hoje. E ele me disse o seguinte: Alexandre, meu caro, se você quiser agradar a todos com sua arte, você não vai conseguir. É, então, eu acho que é uma perda de tempo, ele me dizendo, né? Eu acho que é uma perda de tempo tentar encaixar esse conceito de arte em coisas que nós não compreendemos. Talvez até por uma falta de um conhecimento prévio daquilo, né? Dizem que a arte contemporânea precisa de bula hoje em dia para você compreender, né? Ela tem que ter um texto de explicação e eu acho que tem uma questão mais complexa nesse sentido, né? Das bienais, principalmente e como que elas agem em relação à especulação financeira, questão de manipulação do que está em voga. é, Parece que existe uma necessidade de se criar um hiato entre os escolhidos que apreciam a tal da casca de banana e conseguem compreender e se emocionar com ela. E também, e me coloco na tua companhia, os jovens, os pobres mortais, aqueles que não compreendem, simplesmente não compreendem. Eu tive uma época que eu desisti. Eu parei de tentar identificar como arte algo que eu não conseguia compreender. Eu passei a me dedicar
ao que eu gosto, ao que me move visualmente, as coisas que me atraem, que eu me sinto mais confortável nesse sentido. Mas, por outro lado, eu acredito que a gente não pode se fechar numa bolha de gosto pessoal e sempre estar um pouco aberto a novas instigações. E eu digo isso porque uma época eu tive o prazer de visitar o Museu d'Orsay, em Paris, e eu já era pintor nessa época, e eu fui com uma lista de quadros que eu queria visitar, que eu queria conhecer. Quase todos eram quadros de paisagem, porque eu era, né, sempre fui um pintor paisagista. E satisfazendo a minha necessidade de contemplação, fiquei maravilhado com todo o acervo, etc. No final da visita no museu, você passa por uma ala, que é a ala dos pintores impressionistas. Eu, para dizer a verdade, nunca fui muito fã dos impressionistas. Eu gosto mais de uma pintura realista, pré-impressionista. E eu estava já a caminho da saída do museu quando eu me deparei com um autorretrato de Van Gogh. O Van Gogh nunca teve no meu radar, assim como um dos grandes artistas que me movem, né, pelo meu tipo de trabalho. E eu fui capturado por aquele retrato. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto nos livros, eh, e quando eu parei na frente daquele retrato de Van Gogh, ele não era um retrato tão bem pintado, questão técnica, né, que me chamava muita atenção na época, nada disso. Mas eu comecei a chorar. Eu não consegui é, parar de chorar, copiosamente. Eu chorei de soluçar. Então, o que eu digo para você é o seguinte: às vezes a gente escorrega numa casca de banana dessa, sabe? É, a gente tem que estar aberto. É, logicamente, sempre com esse pensamento da busca do belo. Eu encontrei o belo onde eu não estava imaginando encontrar, não estava no meu radar. Então, a mesma coisa que eu falo sobre a música, sobre a literatura, a gente tem que se dar a oportunidade e, e hoje eu procuro ir nas bienais, pelo menos para falar com certeza que eu não gosto daquela casca de banana, né? Que eu não vejo nada nela. Ela não me atinge, ela não me provoca, ela não me comove. Mas é possível que ela comova alguém que possa encontrar nela algum sentido. Então eu não vou criar um juízo em relação a isso, contanto que eu tenha as pessoas que se emocionem com o meu trabalho. Eu compreendo a sua posição, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, mas eu não sou o Alexandre, eu não sou um artista, eu não sou um pintor, né? Eu escrevo, eu tenho 10 livros publicados, e aí eu sou livre, eu publico do meu jeito, eu tenho liberdade para escrever, então tem gente que não gosta do meu livro. O Renato é meu amigo e disse que gostou, disse que são bons. Mas eu não tenho o direito de saber o limite do ridículo, o limite do bom senso. Eu não tenho o direito de falar assim, peraí, mas uma casca de banana, qual é o contexto de uma casca de banana? Porque um frango pendurado pelo pescoço é um frango pendurado pelo pescoço. Ele não é um livro que eu não gosto, uma música que eu não gosto, ou uma pintura que eu não gosto. Ele é algo físico, ele é algo previsível, ele é algo não é imaginado, não é criado, ele existe. Eu fui lá, peguei, mesmo que seja da natureza, eu não pintei uma casca de banana, eu joguei ela no chão e falei que é arte. Eu não tenho que ter um pouco de senso, ou bom senso na arte não existe, de nenhuma forma. É, eu acredito que a arte, ela é um catalisador e ela é um sintoma do mundo que nós vivemos hoje em dia. Ela reflete os posicionamentos e hoje, por exemplo, você pergunta pra uma criança até o que ela deseja ser e ela deseja ser influencer.
Eu acho que está até acima de jogador de futebol hoje em dia, né? Antigamente era jogador de futebol, astronauta, agora é influencer. Então, eu acho que a arte passa a ser um sintoma. Tem um livro muito bacana do Afonso Romano de Santana. Ele tem um livro que é A Desumanização da Arte, e ele tem Desconstruir Duchamp, que é um belíssimo ensaio sobre, que ele fala exatamente disso. Ele fala que a arte hoje em dia, ela não é, não existe mais o espetáculo da arte, existe a arte do espetáculo. É a arte de você aparecer a qualquer custo. Então, na nossa geração era pendurar a melancia na cabeça, né? Então, eu simplesmente procuro me afastar dessas situações. Eu sei que isso não me pega mais. Eu tenho voz hoje em dia para me colocar e dizer que realmente aquilo não me comove e deixa a caravana passar, né? Tá bom, Carlão. Muito, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Gratidão. O Marcos e a Júlia colocaram aí no chat que depende do currículo e do portfólio do artista para eles. A gente começa a entrar em meandros, né? Que já não, Uhum. a arte é só uma peça da engrenagem. A arte é só uma peça de uma grande engrenagem, né? É isso. Então, aí fica uma coisa mais complexa. Ale, vou passar Mas, para Inês falar com você, depois você volta de novo para o teu tempo. tá bom. Por favor, Inês. Rapidinho agradecer o Nicão, foi muito emocionante, nos envolveu, né, com todo esse amor e o que representa a Nossa Senhora Aparecida para o nosso país, e com certeza nos conduziu numa esfera mais elevada para poder atingir a todos os nossos irmãos, não só os nomes, mas todo o nosso planeta, né? Obrigada, Nicão. Ale, boa noite, muito lindo, né? Eu não lembro a sequência, mas nós estivemos na Casa do Filósofo, que é uma escola de filosofia, e quando você pegar a meditação, a última, vamos por último estágio, nível que você alcança é o da contemplação. Uhum, Na verdade, eu estou assim, me envolvendo muito, né, com tudo que você está falando, porque é o que a gente busca aqui, né? Sair deste plano, né? Daquilo que só a gente vê, para a gente ver com o sentimento, ver além do que os nossos olhos são capazes de ver. uhum, Então, a contemplação, eu acredito que teria que ser realmente quando aquelas pessoas fazem certinho, né? De noite faz a meditação, e aí tem aquele sono, né? Muito revelador, que alimenta, né? Não só o uhum, corpo físico, e quando acorda também faz aquela meditação, então seria até o ideal. uhum, Porque quando você vai para o mundo, você não vai só com os cinco sentidos. Que eu acho que o pintor eu não entendo nada, 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 nada. Mas eu tenho um pouco esse meu sentir aflorado, eu gosto muito de falar com as pessoas sobre isso, porque engloba tudo e a todos, né? uhum, Então, no caso, quando você vai e pinta, seja lá o que for, não estou falando só de você, mas ele tem que abstrair dele mesmo para mergulhar naquilo que ele quer passar para a tela. E, na uhum, verdade, eu acho que esse é um exercício do ser humano, né? Realmente, você está numa situação, você está na sua casa, você está no relacionamento, você está no trabalho, a gente entender que tudo tem uma razão, né? Tem algo maior, tem algo a mais, né? Então, para falar um pouco da contemplação, que eu acho que, na verdade, é o mecanismo que essa era tá buscando alcançar. E essa liberdade, Carlos, de cada um colocar aquilo que está dentro dela e a gente ter a liberdade de poder olhar
e como você falou, não julgar, não levar nenhum olhar crítico, mas simplesmente olhar e falar, faz parte. Mas eu vou por aqui. Essa está sendo a escolha que estamos tendo a oportunidade de fazer nesse momento cósmico que a gente está. Eu tenho certeza que esse papo vai elevar muito, a gente vai se emocionar. É, e sobre o IP, foi uma pergunta muito boa para você, eu acho, né? Mas, na verdade, quando você vê a última flor, a primeira, ou a árvore completa, você está vendo a essência daquela árvore. Uhum. E como nós, ela vai passar por todos esses processos e não pode deixar de ser linda, em Uhum. nenhum desses. Talvez o seu coração, naquele momento, quisesse colocar ela naquele momento que a gente está naquele êxtase, né? Passou por uma coisa e absorveu aquilo e aquilo te elevou. Talvez fosse o seu momento de alma, ver realmente aquele P e escolher ele pleno, Uhum. né? Então, é isso. Agradeço de coração. Obrigada. Eu que agradeço. O Ale, você tem espaço para falar um pouquinho com o Denis, sem perder a tua linha de raciocínio lá, tudo bem? Sem Então, dúvida. Denis, por favor. Boa noite a todos, meus amigos. Tudo bem com vocês? Ale, prazer estar aqui, falar contigo. O Nicão me fez emocionar aqui, que essas músicas lembrou muito da minha mãe. E hoje você foi uma mãe para todos nós, com essa condução maravilhosa, com esse coração fantástico que você tem. Assim, é o ideal que eu quero chegar nessa serenidade de falar desse jeito. Eu ainda me percebo muito em voz reativa ainda, mas eu vou chegar lá. Fica tranquilo, Nicão. Tamo junto. É, Cara, você trouxe a arte, né, no tema como a questão da própria cura. A cura nossa hoje, ela está muito na nossa expansão da nossa consciência, né? De a gente enxergar todas as coisas de maneiras com múltiplas possibilidades. Então, a arte, ela faz isso. Quando você trouxe a frase, né, de não buscar novas pinturas, mas contemplar aquela, é justamente isso, né? Num faltante tão gigante que a gente tem, a gente busca tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e não contempla o que nós temos. E a arte não faz a gente se aprofundar nisso. Ao mesmo tempo, a arte é a expressão do o nosso inconsciente se expressa através da arte, Uhum. né? E quando o Carlos trouxe o exemplo da banana e do frango, e você falou sobre o sintoma, é justamente isso, porque é o que reflete, e pode, e as pessoas chamam de arte, enfim, mas é o reflexo do inconsciente coletivo aí, de uma parte de um inconsciente coletivo. E eu trabalho com a arte dentro do meu processo terapêutico, né? Através da figura do palhaço, mas não de entretenimento, e sim de cura. E aí, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você de um palhaço num processo de cura. Antigamente, acho que era esse o paradoxo, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Um negócio assim, né? Uhum. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? E se pudesse aprofundar, a arte imita a vida e a vida é uma arte de viver bem? Ou a vida, né, imita a arte e a arte é uma escolha de viver bem? O que você poderia trazer
de elucidação para um palhaço que está aqui tentando escolher qual das duas frases é a melhor para utilizar. Tem É, filósofo na parada aí, Ale. até hoje eu tento descobrir qual o segredo de Tostines. Então, Exato. é aquilo que eu acho que a Juliana colocou aí, né? Uma frase do Ferreira Goulart, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui no chat que ela falou aqui. A arte existe porque a vida não basta. Exatamente. É bonita essa frase, né? É, é, é a, a arte é amor. E, e quando a gente quer conceitualizar o amor, a gente não consegue, né? A gente não consegue dar uma resposta é, bem assertiva em relação a isso. Então, desde as cavernas de Altamira, ah, o ser humano ele tem uma necessidade de se expressar de uma maneira que não é tão racional. E essa necessidade de expressão, logicamente, ela precisa de um ponto de partida. E o ponto de partida é a vivência pessoal. Então, acredito que a arte seja uma maneira de canalizar nossas angústias, as nossas derrotas também, mas também, como no filme do Charlton Heston, agonia e êxtase. Ah, são duas coisas que vão sempre caminhar paralelamente. E então, acredito sim que a vida imita a arte, mas que a arte só é possível a partir de uma experiência única de vida. É a experiência pessoal. Então, é por isso que, se vocês colocarem frente a frente ou lado a lado, nos cavaletes, 10 pintores e pedir ou contar uma história, ou pedir para eles fazerem uma interpretação de determinado tema, os 10 vão interpretar de maneira diferente. E acredito que os músicos também, os atores também, os palhaços também. Então, para que a vida imita a arte, a gente precisa ter a produção artística, precisa ver a manifestação artística. Então, graças a Deus, a gente tem essa válvula de escape, né, de cada um. E aí sim eu entraria num conceito mais profundo de arte, né? Porque a gente tem eh, os conceitos principais, a pintura, a escultura, a dança, a literatura. Mas hoje em dia nós temos tantas maneiras complementares de fazer arte que eu acho que quando a gente transfere e transborda o uso de determinados materiais, até o uso da tecnologia hoje em dia, o artista ele está aí justamente para isso, né? Para dar uma finalidade diferente daquela finalidade pela qual aquele objeto foi criado muitas vezes. Então, isso é muito bacana de ver, né? O processo artístico acontecendo e nos pegando de surpresa. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Em relação ao conteúdo artístico de, de determinados profissionais da arte, tem artistas, como o caso da Frida Kahlo. A arte foi uma maneira dela passar por uma, uma provação muito grande, uma provação física, né, muito grande. E ela é um exemplo para todos nós. Quando eu estou com alguma dificuldade aqui num trabalho artístico, eu penso num colega que eu conheci no mês passado, em Gramado, que pintava com a boca. E
E ele pintava assim, ele não tinha um pensamento muito diferente de um artista que tem toda a profusão de instrumentos para produzir arte. Por quê? Porque para ele era necessário. A arte era uma maneira de sobrevivência. Então, eu acredito que hoje em dia todos nós podemos nos considerar artistas em determinados níveis, né? Então, dependendo do que você se depara como material de trabalho ali, tudo pode virar arte, né? A culinária tem muito isso hoje em dia. Então, não sei se eu consegui me expressar muito bem. Eu acho que se eu pintasse um quadro agora, eu conseguiria me expressar melhor. Continuamos no segredo de Tostines. Agora, só para. Eu sei que tem bastante gente aí, o papo é muito bom. Você falou sobre as cores, é a última, tá, Renato? Prometo. Tá Você bom. falou sobre as cores. Dentro da, do seu processo artístico, quando você está fazendo os seus quadros, na mensagem que você quer passar às pessoas, né? Nessa contemplação que as pessoas vão ter em relação ao seu trabalho. Existe uma simbologia para cada cor, existe um significado para cada cor que você utiliza. Por exemplo, várias linhas, vai. O verde é cura. Vou dar um exemplo aqui. Para você que faz os quadros, tem algo voltado a isso ou não? O meu trabalho, ele é feito a partir da observação da natureza. Eu tenho um conhecimento teórico das cores, eu tenho um conhecimento da emoção das cores, isso é uma coisa que a gente tem acesso, né? Até na nossa formação artística, a gente tem acesso a questões básicas, como o amarelo reflete mais alegria, o azul é uma emoção mais aberta, o vermelho é mais acolhimento, né? E durante a nossa pesquisa, a gente acaba tendo que desmembrar essa situação da emoção das cores nas obras de arte da história dos grandes mestres, né? Tentar identificar o porquê que ele usou determinadas cores para passar um recado. É, eu, eu procuro, depois de mais de 30 anos de pintura diária, a minha busca é sempre para não perder o sal da alma, né? O entusiasmo de acordar e se deparar com uma tela branca e ter aquele friozinho na barriga, aquele sopro de emoção para dar a primeira pincelada na tela branca. Então, eu sempre estou buscando novas situações, tanto em termos de composição, que é muito importante, o elemento da composição, né? Vocês sabem que a arte ela pode ser dividida em alguns fundamentos básicos. O primeiro é o conceito, que para muitos artistas contemporâneos é o único que importa. Por isso que se chama arte conceitual. Ela termina no conceito. Ela não pede, não há necessidade do ofício de você aprender a pintar, aprender a desenhar para passar a sua mensagem. Não, o conceito basta. Para mim, é só o primeiro fundamento. Depois do conceito, vem a composição. Como é que você vai arranjar os elementos na sua tela para que eles tenham ritmo, para que eles tenham equilíbrio, para que eles possam passar a mensagem da maneira que você quer passar? Depois da composição, vem o desenho. O desenho é, é a maneira pela qual o escritor ele escreve, né? Então, o artista ele vai pegar o desenho e depois ele vai transformar esse desenho em algo a mais. Aí vem o universo, não das cores ainda, dos valores tonais. Muitas das grandes obras da história da humanidade foram feitas apenas com valores tonais, quer dizer, do claro ao escuro, do branco ao preto. Então, com isso, você consegue passar muita coisa. E aí, depois, a gente tem mais um fundamento, que é o fundamento das cores. Vejam como
como tem coisa antes de chegar no fundamento das cores, dentro do processo artístico, né? E aí abre-se um portal, né? Um portal infindável de emoções. Então, respondendo, de maneira mais prática a sua pergunta, sim. Quando eu estou pintando, eu levo em consideração quais as emoções eu vou querer despertar, mas a partir do momento que a obra sai da minha mão e vai para o olhar do observador, eu não tenho mais controle se aquela emoção que eu pensei que ele ia sentir, ele vai sentir realmente. Às vezes acaba saindo totalmente diferente. Esse é uma das grandes mágicas da arte, né? Você não ter o controle sobre o elemento finalizado do teu trabalho. E por último vem a técnica, que é o último dos fundamentos. Muita gente valoriza demais a técnica, acho que ela é muito importante, mas ela é a maneira, o estilo, a maneira própria que o artista encontrou para contar aquela história, para narrar aquela história, usando todos os outros fundamentos, colocando numa mistura ali. E eu acho que é um pouco disso que eu falei. É uma eterna e diária agonia e êxtase. Valeu, Denis. Ale, hoje você perguntou para mim assim, quanto tempo eu tenho, né, para falar? E eu falei 90 minutos e você falou, nossa, mas será que eu tenho tanto para falar? Olha aí, tem mais duas pessoas na fila. Posso colocar? Não. Lógico, pode. Tadeu, você tinha levantado a mão primeiro, mas eu preciso que você abra a tua câmera. Aí, então vamos lá. O Tadeu, Ale, ele é de São Lourenço, em Minas Gerais, Conheço São terra Lourenço, mística. Bem, opa, desculpa, Tadeu. Deixa eu terra pôr. das águas. Isso. Por favor, Tadeu, fique à vontade. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Logo que o Ale falou do IP amarelo, eu me lembrei de um texto do Rubem Alves, que ele diz o seguinte, que para ele, um IP florido é como se fosse a sarça ardente, né, lá da Bíblia. Então, ele sente vontade ele enxerga Deus no IP florido. E só que um dia ele chegou na rua dele e uma mulher estava cortando um pé de ipê. Aí ele perguntou para ela, o que você está fazendo, né? Aí ela falou assim, não, ele produz muito lixo, né? Porque quem conhece o ipê, ele tem toda Uhum, aquela exuberância, uhum, né? Ele floresce, mas ele fica uma chuva de flores, né? Então dura coisa de 2, 3 dias né? E dava muito trabalho para a vassoura ali, né? Da vizinha. Então, me remete aí à pergunta do Carlos. Então, tipo assim, o que para o Rubem Alves é um chamado de Deus, ele enxerga Deus ali, para outra é só lixo, para ela varrer, né? Então, tipo assim, você gosta de música? Gosto. Aí, que tipo de música que você gosta? Ah, eu gosto de música clássica, o outro eu gosto de rock progressista, e o outro chega lá e fala, eu gosto de funk, não deixa de ser música. uhum, Então, o frango pendurado pelo pescoço aí que o Carlos falou, talvez alguém também, né? E dentro também, assim, a gente não pode botar numa caixinha, né, o que é arte e o que não é. Então, uhum, tipo assim, Mona Lisa, por exemplo, eu não tive ainda, né, a oportunidade de ir a Paris, mas eu conheço um casal que foi e falou que foi naquela expectativa de ver o quadro de Mona Lisa e chegou lá e se decepcionou. Falou, mas espera lá, né? O que minha filha pinta com giz de cera, eu acho mais bonito, né? Então, Mona Lisa talvez seja o quadro mais famoso a nível mundial, né? Assim que todo mundo. uhum. Mas eu acredito que Deus é um baita de um artista, né? Assim, o máximo. E tudo que ele faz é uma obra de arte. Eu me encanto com uma fruta, né? Por exemplo, uma pitanga, o desenho dela, aqueles gomos, a cor, o brilho. Agora, na primavera, algumas árvores, né, perdem as folhas
E quando as folhas vêm, parece que você jogou, pintou elas com verniz, o brilho que fica as folhas novas, né? Enfim, e o luar, né? O nascer do sol, o pôr do sol. Uhum. Então, como é que fala? A obra de arte está aí e a beleza está nos olhos de quem vê. Aí no próprio, falando ainda do Rubem Alves, né? Também ele era psicanalista, né? Como o Denis aí. Então ele disse que um dia chegou no consultório dele é, uma pessoa e falou assim: eu acho que eu estou ficando louca, né? Porque eu fui fazer uma coisa que eu faço regularmente, né? Que é cozinhar, cortar a cebola. E quando eu cortei a cebola, eu vi ali uma obra de arte. Aí, aí ele foi na estante dele, pegou um livro do Pablo Neruda e ele tem um texto que chama Ode à Cebola. Então ele fala dos cristais, né? Se a gente olhar a cebola de pertinho, ela tem os cristalzinhos, né? Ela é uma obra de arte. Uhum. Então, tudo que Deus criou, né, tem esse toque de arte, só que cada um vê essa arte num animalzinho, numa árvore, né, na água correndo no rio, na cachoeira, e alguns talvez veja aí na casca de banana cercada pelo arame farpado, né? Então, tipo assim, uma outra mensagem que eu gosto diz que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos, né? Então, o que você ouve, né, o que você vê, é uma projeção do que está dentro de você. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E se você puder, aí, Ale, dar o seu parecer sobre isso, aí vai ser bem bacana. Tá muito legal aí a sua exposição aí, gostei muito. A sua exposição de ideias, por enquanto, e quem sabe um dia eu conheço a exposição das pinturas também. Já, Isso já aí. estão, já estão todos convidados, tá? Assim que eu fizer uma exposição, eu vou pedir para o Renato, passar o convite a todos vocês, tá bem? Legal. O que eu tenho para dizer assim é apenas complementar o que você disse, né? Você falou que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu diria um pouco diferente. A beleza está nos olhos de quem a procura. Você precisa estar em conexão com o entorno, com o seu entorno, para encontrar a beleza. Então, é importante que haja uma real vontade de encontrá-la. E aí ela vai aparecer para você. É, tem uma frase de um livro também que é a, a guerra da arte, não é a arte da guerra, é a guerra da arte, que ele diz que a, você não pode ficar esperando a inspiração, você precisa sentar e começar a produzir. E quando você estiver produzindo, as ninfas da inspiração, elas vão entrar no ambiente da produção artística e elas vão te pegar produzindo. Então, isso é muito legal, né? De você tratar a arte como um ofício diário e um exercício constante. E com o exercício constante, você vai chegar no divino. Não sempre, né? Tem dias aqui também que é muito mais agonia do que êxtase. Mas eu sei que o erro de hoje e a experiência de tantos anos pintando me dá essa certeza. O erro de hoje é a satisfação de amanhã. Então, ele me preparou para que amanhã eu pudesse é, atingir um grau de convencimento maior. Eu vou falar rapidinho. A minha esposa, Eliane, um dia ela me chamou a atenção da beleza, não só da beleza própria, né, dela, que estamos aí juntos, vamos fazer 20 anos daqui uma semana, 20 anos de companheirismo. Beijão, Eli. Ela, a gente estava num ambiente que começou a nevar. A gente estava numa viagem pela Áustria. De repente começou a nevar e ela abriu a mão e ela viu, ela mostrou para mim.
a neve da Frozen existe. Então, aquele floquinho perfeito da composição dos cristais de neve estava caindo, e não é toda a neve, não é sempre que acontece, tem que haver uma junção de coisas para formar essa neve que é tão especial, né? Que a gente chama a neve da Frozen. E eu acho que a arte é um pouco isso, né? Ela precisa de algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo para a gente poder chegar um pouquinho mais perto dessa questão divina, né? Acho que é por aí. Uhum. Legal, gratidão. Obrigado, Tadeu. Ale, você havia comentado da Lúcia Helena, né? E Uhum, agora você falou do A Guerra da Arte, que é do uhum. Steven Pressfield, né? Isso, E a Lúcia isso. Helena tem uma palestra fantástica sobre esse livro. Não sei Ah, se você já teve a oportunidade de ouvir, mas vale muito a pena, né? que legal, bom saber. Eu li o livro, mas não vi a palestra dela. Inclusive, esse retiro, um dos retiros que eu fiz com ela, o tema era esse livro aí. É muito bom, pode procurar que vale a pena. E só para finalizar todo esse contexto aí da banana no chão e de tudo que tem sido dito, né? Eu me recordo, eu sou um amante de música, principalmente de rock, de uma capa do Pink Floyd, que era uma vaca na capa. E foi uma das capas ícones da carreira deles, né? E ela não tinha nada a ver com o título do disco, enfim. Mas certamente o artista plástico que colocou aquela vaca ali, né? Ele tinha toda uma razão de motivos, né? Então, realmente, essas coisas assim, às vezes o artista plástico que colocou o frango pendurado ou que colocou a banana lá do Carlão, às vezes ele queria agredir mesmo, né? Às Uhum. vezes a vontade dele era agredir e às vezes a gente precisa ser agredido para entender o belo. Renato, mas ninguém colocou banana em mim. Ela estava no chão, a casca, só um adendo. Eu peguei isso, hein, Carlão? Eu ia falar, colocou a banana no Carlão. Beleza. Agora o Marcos, que vai falar contigo, o Marcos é de Imbituba, lá em Santa Catarina, e é um artista da fotografia. É um grande fotógrafo. E, Marcos, seja bem-vindo. Que bom que deu tempo de você estar conosco. E sei que você estava fazendo um curso hoje. Por favor, pode, a palavra é tua. Boa noite. Eu cheguei atrasado, né? Então não peguei desde o começo. Mas eu peguei essa parte da banana aí. É, só uma questão assim né, eu trabalho com fotografia, né? É, quando surgiu a fotografia, já, né, a pintura sentiu-se ameaçado, que ia acabar, não sei o quê, Uhum, e tá aí, né? uhum, Aí surgiu a fotografia digital. Aí entrou essa parte também. Eu sou do filme, né? Do uhum, analógico, do laboratório preto e branco. E aí o digital surgiu, para mim ainda tá. Eu penso analógico, né? Eu uso câmera digital, mas meu processo é analógico, assim, uhum. tô condicionado. E a pintura tá aí, né? Então, assim, agora tem o IA, tá? Surgiu o IA e a pintura firme e forte, né? E aí é uma coisa tipo sensacional, né? Comparado com fotografia que até esse curso que eu fiz aí de projetos culturais do Aldir Blanc, como é que aprova o projeto, tá participando desse projeto, de um cursinho aí, né? Aí Aham, a mulher dá um exemplo assim, você pega um amigo seu, uma câmera boa e tipo registra, né? Não precisa pegar um fotógrafo, pagar um fotógrafo. Ela falando isso, eu falei, nossa, já, aí uhum. já comentei ali, nossa, já queimou o filme, assim, Literalmente.
é um produtor cultural falando disso. Daí já essas coisas que dão desânimo forte, né? É. E uma questão dessa, né, quando a gente não, da casca de bananas, questões do Champ usou muito o mictório, né? Uhum. É uma matéria-prima, eu que sou artista, é uma matéria-prima, por exemplo, a casca de banana para quem pinta, hiperrealista, uma casca de banana hiperrealista é super bonito, né? É uma pintura. Uhum. Ou uma fotografia macro, você chega Uhum. perto da casca de banana, pode criar efeitos sensacionais, né? Uhum. Uma roupa, um tipo estilista pegar aquela textura da banana interna, externa, faz uma textura no tecido, criar, enfim, dá pra fazer infinidade de coisas, né, com a casca de banana. E É. porque eu já fiz isso com pá de lixo, assim, me conectei com pá de lixo uma época, o tema, aí fotografava pá de lixo tudo quanto é lugar, eu não sabia por quê, é um incômodo, né? Então existe Uhum. esse incômodo do artista que coloca ali alguma linguagem dele que ele expõe, que é dele, né? Então, e o resto que se interprete até as mensagens, interpretações, sentimentos e tal, que é conceitual, né? Uhum. É uma coisa que eu fiz, a primeira exposição que eu fiz, e o tema era andar, era um grupo, núcleo de formação artística de fotografia que o estado de São Paulo fez, né? 4 meses de curso e a exposição foi no MIS. E peso, assim, né? MIS e tal. E aí eu coloquei o Andar, que é um projeto bem abstrato, assim. Eu não sei por que que eu queria ter mudado, não consegui, e fiz até o final, consegui fazer as fotos. É um tipo autorretrato, preto e branco e tal, e consegui fazer a exposição. E hoje a minha filha não anda, né? Isso foi em 1990, 88. Então tem uma coisa de andar, assim, dessa conexão, né, dá um sentido aí. Uhum. E acho que são coisas profundas que se não pode muito, né, essa questão que você falou da conexão divina, né, por que que você escolheu aquele pedaço para fotografar ou para pintar, né, não foi um pouco mais para a direita, para a esquerda, ou subir, você, não, quer aquele enquadramento, né. É ali que se Uhum. conectou e você vai criar um processo. Uhum. É isso. E também se você não está legal também, pode estar uma coisa bela que não... Não vai. se você não está com tipo alto astral, né? Não sei, uma coisa boa, não dá. Então é bem interessante isso. E também eu quando não estou criando, parece que vai explodir, né? Começa a dar doença, torcicolo, gastrite, se tem que soltar na criatividade aí, senão a criação fica dentro, também muito difícil também isso. Ah, a Júlia Pinta, ela quer falar aqui, tá falando, manifestando aqui, que é a minha filha. Ela pinta com os pés, o pé Uhum. direito, e ela quer mostrar, pediu para pegar um quadro para mostrar o que ela pinta aqui. Olha que Aliás, legal. pintava, né? Tá, não quer mais pintar muito. Quer pintar, ó. Tá vendo como É, a beleza nos pega desprevenido, né? Então, isso para quem vai olhar é como se fosse uma casca de banana, né? Uma pintura abstrata. Não, o que não é, né? Não é nada, né? Assim, mas tem muita coisa aí, né? Se fica, depende do teu sentimento, da imagem. É isso aí, é a necessidade dela, né, de se expressar. É É, isso. Eu acho que é nesse ponto que a gente chega, né, para finalizar, a arte como instrumento de cura, né? Eu acho que a gente chegou, nós sim, fechamos, estamos fechando muito bem aí com o Marcos e com a Júlia, da necessidade artística de nos curar, independente qual seja a nossa doença, se é uma doença coletiva, uma doença da humanidade, ou é uma doença pontual.
alguma coisa que é passageira ou não, mas acredito sim que a, a manifestação artística ela tem muito a contribuir nesse processo de cura individual e coletiva, né? Sim, sim, tem bastante, sim. Obrigado, viu? Gratidão, Marco. Ale, você havia parado na contemplação do belo do IP. Uhum. Tem 10 minutinhos aí, por favor, se quiser e conseguir retornar onde você estava, enfim, fique à vontade. Eu acho que foi muito simbólica essa questão do IP, né? Eu estava tentando mostrar um pouco da diferença, né, do que a gente acha bonito aos nossos olhos e como é que a gente pode encontrar beleza em situações que são contrastantes a uma manifestação artística, né? É, Me veio também à cabeça aquele filme A Vida é Bela, onde o assunto tratado é muito pesado, né? Ele trata do Holocausto, mas é tratado com tanta leveza, chega a ser até sublime. A escolha que o ator, que o personagem principal faz durante a trajetória dele, que é passar a beleza da vida para o filho, né? Mesmo naquela situação tão adversa. Então, acho que a simbologia do IP é um pouco isso, né? A gente encontrar o IP dentro de casa. O IP pode nascer dentro de casa. Então, uma luz de fim de tarde, teimando em entrar pela fresta da janela, pegando aquele vasinho que estava esquecido. Então, são essas coisas da beleza cotidiana, da beleza diária, que eu quero deixar marcado, né? Como essa mensagem principal. A gente tentar encontrar essa beleza. Eu acho que todos nós temos e aprendendo com os artistas profissionais, a gente tem a chance de fazer diariamente, cada dia, encontrar beleza no nosso dia a dia. Eu fiz até uma anotação aqui, é muito fácil a pessoa encontrar a beleza na Costa Amalfitana, né? Mas o difícil é você encontrar beleza no centro de São Paulo, muitas vezes. Mas a gente tem que encontrar, a gente tem a obrigação de buscar, pelo menos. E essa é a questão, né? Você tem que se preparar para encontrar a beleza. E ela vai te surpreender, ela vai aparecer para você. Perfeito. Bom, antes de passar para o Sorrati, eu estou vendo aqui que o Irineu levantou a mão. Então, vou te explicar como vai funcionar esse processo aqui agora. O Irineu, você entendeu por que é um bate-papo? Porque você quase não consegue falar muito, porque a gente bate papo mesmo com o convidado. Que Depois bom, do Irineu. Oi? que bom que é assim. Sim. Aí, depois que o Irineu falar contigo, o Sorrati, vice-presidente do Mais Atitude, vai fazer o agradecimento a você, né? Uhum. E antes de passar por Irineu, eu quero compartilhar aqui que a Juliana também colocou no chat: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Achei linda essa colocação dela, então compartilhando aí com o grupo. O Tadeu dizendo que quando morava em São Paulo, nessa época ele comprava os cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés, né? O Serpelloni continua defendendo que uma casca de banana é uma casca de banana. Se você utiliza para fazer arte, ok. Se você coloca ela no chão, não é arte. Tudo bem. Aí o Paulo dizendo que ele ainda recebe cartões dos pintores de boca e pé. Irineu, por favor.
Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês, podendo contemplar essa verdadeira paisagem que foi formada nesse mosaico e agradecer, mesmo tendo chegado depois, né? Mas eu sempre que eu posso quero estar com vocês porque é muito bom. E você, além de pintor, né, Alexandre, você é poeta, porque se anotar tudo que você escreveu, dá para fazer um livro de poesias maravilhoso, muito sublime. Eu escrevi 3 páginas aqui de coisas enquanto vocês falavam. Só na sua apresentação já foi uma filosofia, já foi maravilhoso. Então, parabéns à egrégora, parabéns a todos aí por esse belíssimo trabalho e muito agradecido pela oportunidade. Só finalizando, né, como você falou que arte é amor, né? Que a vida se expressa através da arte, o pessoal falou, Uhum. né? Se a arte é amor, né, viver é amar, né? Viver é arte, é uma arte. É isso. É Obrigado. isso. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Irineu. Eu esqueci, Alexandre, de comentar, e o Paulo, no decorrer da noite no chat, ele colocou para que se apresentasse quadros seus, né? Hum. E eu quero, porque assim, de quinta-feira a gente deixa o grupo à disposição do convidado, né, para ele divulgar o trabalho dele, né? Uhum. Então, se você me autorizar divulgar o seu Instagram, né, Uhum. e aqueles 2 vídeos do YouTube, cujo um deles, né, o de paisagens, eu usei hoje na nossa abertura, né? Quem entrou na sala antes já pôde apreciar, mas o Alexandre tem 2 vídeos no YouTube, pelo menos são os 2 que eu tenho, um que são das marinas, né? Uhum. Marinhas, não, A marinas, Marinha? É. e o das paisagens, com várias dezenas de telas que ele pintou. Eu vou disponibilizar no grupo amanhã para vocês poderem conhecer mais detalhadamente o trabalho do Alê. E se você achar que tem algum outro material que eu deva divulgar, Alê, algum curso que você vai estar lançando, enfim, porque o Alê tem um estúdio, né, essa Plein Air Studio, Uhum. ali no bairro de Pinheiros, e ele dá aulas lá, né, sobre pintura, enfim. Então, se você quiser me passar também algum outro Eu te passo. Tá bom? material, amanhã é o dia da gente Tá divulgar. bom. É uma forma de retribuir esse carinho que Ah, vocês tiveram comigo, obrigado. né? Tá legal, tá bom. Sorra- Eu posso só encerrar com uma frase que eu separei aqui? Depois que o Sorrat falar com você, aí você vai encerrar a noite. Então tá bom. Vamos lá. Manda, Sorrat. Boa noite a todos. Difícil tarefa, né? Falar hoje sobre a vibração que o Nivaldo Odo trouxe para nós, né? Uma vibração comovente, um momento tão especial, trazido pela voz de um cantor iluminado, né? Que nos deixou esses dias aqui. Mas, além de tudo, né? Com certeza essa vibração chegou nos endereços certos. E Alexandre, parabéns aí pela sua. Eu não vou falar contribuição, contribuição é pouco, né? Assim, pela sua manifestação. E como a arte, né, é uma forma de se manifestar, eu trouxe aqui umas anotações que eu achei bastante interessantes, né? A arte ela pode ser rebuscada pela temporalidade do passado, no presente e no futuro, através da sua expressão ou a sua manifestação do belo, da bondade e principalmente da verdade. Como o Carlão, né? Desculpa chamá-lo assim, né, Carlão Serpelloni, mas ele é, trouxe o evento da casca de banana, que é a verdade. Ela existe e está ali, né? Se ela, aos olhos de uns, ela pode ser arte ou não, né? Mas não cabe aqui a gente discutir. Mas parabéns aí
seu retorno, que eu assisti no seu bate-papo da primeira vez, que eu achei fantástico, né? Quando você trouxe o exemplo, dá para viver de arte, né? Eu lembro muito bem quando você trouxe, né? Uhum. E tá aí, tá, voltou aí com a sua, é, esse tema tão maravilhoso que é a cura através da arte, né? Então, assim, e cura mesmo, de qualquer forma, através dos nossos sentidos. Parabéns e novamente, né, o Instituto Mais Atitude, através da nossa egrégora, agradecemos assim imensamente por você trazer com muita luz a sua forma de nos propiciar esse entendimento sobre a arte que nos persegue ou perseguimos a arte. Pela gratitude, gratidão imensa. Boa noite a todos. Obrigado, Sorrati. E para quem não conhecia, a mulher que o Alexandre fez essa declaração de amor há pouco tempo atrás é essa moça que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, a Eli. Hum. Gratidão, Eli, por estar aí conosco, viu? Imagina, maior prazer ficar aqui ouvindo essa conversa. Que bom. Então, Ale, o encerramento é contigo. Hum. Tá bom, vamos lá. Uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que faz todo sentido, eu ouvi uma vez, uma frase que diz que a arte, ela não é evolutiva, ela é acumulativa. Então, isso é para a gente pensar que não há uma evolução no processo artístico humano, há uma acumulação. Então, não é porque foi feito antigamente que está obsoleto ou que não pode emocionar ainda nos dias de hoje. E tem duas frasezinhas bem curtinhas que eu vou ler. Uma delas é do Roger Scruton, porque a beleza importa, e ele diz assim: sem uma procura consciente da beleza, arriscamo-nos a cair num mundo de prazeres que causam dependência e na banalização dos atos de dessacralização. Um mundo em que já não se percebe bem por que vale a pena a vida humana. E a outra, um pouco mais leve, é do Goethe. Ele diz assim: todos os dias nós deveríamos ler um bom poema, ouvir uma linda canção, contemplar um belo quadro e dizer algumas palavras bonitas. Eu posso dizer que eu atingi esse objetivo hoje ao conversar com vocês. Obrigado. Uau! Uau! Ale, eu sou um fã, vou ser honesto, não do Ale pintor, porque o meu conhecimento de pintura, ele é tão pequeno, né, que me permite falar que eu sou um admirador, um fã muito grande do Ale homem, pela sua mansuetude, pela sua clareza de ideias. E aí eu quero acreditar que isso passa para a tua arte. Por isso que a gente olha para os seus quadros e sente leveza e sente ah, essa, essa clareza. Eu sou muito grato de você ter aceitado o convite, de ter conduzido da forma como conduziu, com essa sabedoria toda. Nós nos colocamos à sua disposição. Eu vou colocar os teus trabalhos e você me passa depois mais alguma coisa que você gostaria que fosse divulgada. Nivaldo, também um carinho enorme por tudo que você tem feito pelo Mais Atitude e pela vibração dessa noite. Deixa eu abrir a galeria toda aqui para nós estarmos juntos. E agradecer a todos vocês que ficaram aqui firmes até o final, que participaram, um jogando casca de banana.
Gente, muitíssimo obrigado aos alunos e amigos do Ale que estiveram aí conosco pela primeira vez. Sintam-se em casa, venham sempre que possível, né? E muito obrigado mesmo. Um bom restante de semana aí, uma noite de luz para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa noite. Eu estou aqui pintando Ó, porcelana. Boa Olha, noite. Boa noite, boa pessoal. Tudo de noite. bom? Cuidado para não boa Boa noite. escorregar, não Boa escorregar noite. na casca de banana. obrigada, Lê. Boa noite, obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.